junto com vocês sobre o importante assunto, o importante tema do mistério de Cristo. Só que nós vamos ler alguns textos e desse assunto do mistério de Cristo nós podemos subdividir o tema em 3 partes, e na última parte, a terceira parte, é uma parte que me chama a atenção, que tem me chamado a atenção, e era isso que eu gostaria de compartilhar junto com vocês. Primeiro, Efésios capítulo 5, para que a gente possa ter a base desse tema. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos observar que Paulo começa a dar uma série de instruções para homens e para mulheres, né? Para casados, para esposo e para esposa. Mas quando chega no versículo 32, ele utiliza uma expressão interessante, quando ele diz aqui, versículo 32 do capítulo 5 de Efésios, ele diz: grande é este mistério. Este mistério, provavelmente, grande, é o que no contexto ele acabara de falar, que era acerca do relacionamento entre marido e mulher. Mas logo depois dele dizer essa frase, grande é esse mistério, então ele completa a segunda parte, a parte B do texto, diz: digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é esse mistério. Realmente, o casamento, para muitos de nós que estamos casados, é um grande mistério e a gente vai aprendendo, parece que é uma caixa preta. Aos pouquinhos vai sendo aberta e a gente vai aprendendo, tem tanta coisa para aprender, né? Mas esse aqui ainda não é grande. O grande mistério é o que é figurado por esse, da relação marital, da relação entre homem e mulher. O grande mistério que Paulo está se referindo é Cristo e a igreja. Então, nós costumamos a fazer uma relação dos mistérios que aparecem no Novo Testamento. Nós encontramos 7, pelo menos, os principais. E o primeiro é o mistério de Deus Cristo. E o 7º é o mistério de Cristo, a igreja. Então eu gostaria de que a gente pudesse falar um pouco sobre isso aqui. Eu gostaria de observar, mostrar a vocês que existem 3 partes desse mistério que precisam ser compreendidas, e a terceira parte é a que vem no coração, de diluir um pouco mais, se pudéssemos tocar um pouco mais. Então, se nós formos uma página aqui atrás, no capítulo 3, onde Paulo ele dá com mais exatidão, com mais clareza, ele nos dá, digamos, a revelação do mistério, desse mistério. Ele dá detalhes importantes aqui no capítulo 3. Eu vou direto ao ponto, até para que a gente seja objetivo nessa análise inicial. Quando chegarmos no terceiro aspecto do mistério de Cristo, vamos nos deter um pouco. O primeiro aspecto, o versículo 4 do capítulo 3 diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então ele utiliza novamente a palavra o mistério de Cristo. Lá ele utiliza em Efésios: grande é esse mistério, me refiro a Cristo e à igreja. E aqui ele utiliza especificamente o termo mistério de Cristo. Pelo que quando ledes, podeis compreender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então aqui nós temos agora a primeira parte desse mistério que Paulo fala que esteve oculto em Deus. Em outra parte ele diz que esse mistério esteve oculto em Deus, que tudo criou. E assim como Cristo é revelação de Deus, assim também a igreja é um organismo colocado para a revelação de Cristo. Não é?
Só que ela é um mistério, por esse texto que nós estamos lendo, não está dizendo que Cristo é o mistério, ele está dizendo que ela, a igreja, o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Então, quando a igreja é vista, quando ela é colocada por Deus como uma vitrine para ser exposta e vista, o que Deus tem intencionado no seu coração não é que ela mesma seja Cristo. Ela é um organismo preparado para que Cristo seja observado. E isso tem um sentido muito interessante. Alguns pontos que a gente já pode mencionar é que se é mistério, não é algo que está em qualquer esquina e não pode ser percebido também por qualquer sentido. Para que a gente possa ter uma ideia, até os apóstolos, irmãos, eles sofreram com essa questão, porque eles precisavam de revelação para isso. Vocês lembram que no capítulo 12, por exemplo, de Lucas, quando os gregos vão querer conhecer Jesus, né? Então, o problema é exatamente esse, porque se quer aproximar do mestre, mas apenas com uma mentalidade natural. E ele vai explicar que o grão de trigo precisa cair em terra e morrer. Ele precisa ser revelado de uma forma diferente daquela que os gregos querem conhecer. Né? No caminho de Emaús também, os discípulos também não o conheceram. Porque, basicamente, Jesus vai precisar ser conhecido a partir do organismo que é chamado igreja. Mas a igreja é um mistério. Ela é o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. E esse mistério esteve oculto em Deus que tudo criou. Ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, ainda antes do universo, ainda antes dos anjos, que é essa parte da criação invisível, antes de todas as coisas, a igreja já estava dentro de Cristo, escondida. Por isso que ela é misteriosa, por isso que as pessoas não entendem. Não tem como prescrutar a partir de sentidos naturais e tentar compreender uma coisa que está escondida dentro de Deus. É um mistério. Deus guardou a igreja dentro de Cristo. Por isso a necessidade da manifestação de Cristo, não é? Para que uma vez que Cristo fosse manifesto, fizesse todo aquele trabalho, ele pudesse, então, vamos colocar de uma forma para que pudéssemos entender, ele pudesse dar luz a essa realidade que é a igreja. Porque ela é um organismo feito para a manifestação do Filho. Por isso que a nossa vida, tanto individual como coletiva, a nossa vida é totalmente orgânica, ela é totalmente ligada e unida à natureza de Cristo. Porque a igreja sai de dentro dele. Você não tem nada para acrescentar a ela. Você não pode dar a ela um côvado de altura no seu tamanho, na sua estatura. Isso é importante entender. Por que é importante compreender como revelação isso? Porque quando a gente tem revelação realmente do que é a igreja, irmãos, entende? As coisas vão mudar muito na nossa vida. A maneira de entendermos o Senhor vai mudar. A maneira de caminharmos vai mudar, por causa do aspecto também representativo que ela tem. Nós vamos chegar nesse ponto pouco a pouco. Vamos pouco a pouco aqui para a gente não misturar. Versículo 6 diz, aqui vai mostrar o primeiro aspecto desse mistério. Ele não entra em grandes revelações ainda do que seja, pelo menos nesses primeiros pontos. Depois ele vai aprofundar mais o tema, né? Porque ele precisa fazer os irmãos compreenderem o que é isso. Isso não é uma entidade religiosa, não é uma coisa que os homens colocam na terra, isso não é umas coisas que se fazem com as mãos, que se manipulam. Irmão, isso é uma extensão do próprio Cristo. Por isso que Efésios capítulo 1 diz que ela é a plenitude daquele. Não diz que ela assim, ele nem usa o texto de que ela é um vaso para que contenha ele. Diz que ela é a plenitude daquele. Você vê? É como se ele misturasse as duas, se pudéssemos dizer assim, como se ele misturasse as duas naturezas numa coisa assim. A igreja é uma extensão de Cristo. Ela veio para fora nesse mundo, agora no tempo, porque Deus trabalhou para que isso acontecesse agora no tempo. Mas ela é antes de todas as coisas, porque o propósito eterno de manifestar a igreja para que o Filho fosse visto, isso é um propósito eterno, isso está antes da criação. Irmãos, houve um tempo que poderíamos chamar de eternidade passada. Eu acho que mesmo eu que falo isso, e muitos irmãos que falam isso, a chamada eternidade passada é uma maneira de dizermos assim, irmão, um tempo em que não havia nada, só havia Deus. É esse tempo aí que a gente chama de eternidade passada.
Eternidade passada e futura é apenas um tempo para Deus. Deus não está limitado como nós a espaço e a tempo. Eternidade passada e futura para Deus é um momento, nada mais do que isso. E Ele, nesse momento, conhece tudo de forma perfeita, correta e eterna. E, ao mesmo tempo, conhece a si mesmo. E Deus quis, num dia, na eternidade, na sua relação de amor eterno com o seu Filho, né, o Espírito de amor eterno que os une, que é o Santo Espírito, né, o Pai quis dar ao Filho um lugar de honra, não que o Filho não tivesse, mas Ele quis colocar o Filho de uma forma que todos em volta do Filho pudessem adorar, que todos pudessem vir aos seus pés e dar a Ele a devida honra. Você vê que, se esse é o propósito de Deus, colocar o seu Filho de uma forma onde toda a criação pudesse vir a Ele e ser cheia dele, fosse encabeçada por Ele, desse a Ele a honra e o amasse profundamente, você vê que o mundo em que nós vivemos, ele é exatamente antagônico a esse propósito. Não existe nada que você observa nesse mundo que siga a corrente de Cristo, de glorificar a Cristo. Vê que o trabalho de Deus agora é glorificar a Cristo nos seus santos. É o trabalho de glorificar a Cristo nos santos. Porque Deus precisa da igreja, irmãos. Primeiro, Ele precisa encabeçar primeiro o seu Filho na igreja. Nós vamos ler o texto que fala sobre isso. Para que todas as coisas também possam vir. A igreja é que é a primeira. Por que a igreja é a primeira? Porque ela é o veículo de exposição de Cristo. É ela o veículo utilizado para expor a Cristo. Então, quando Cristo é exposto, então toda essa criação dos visíveis e dos invisíveis que foram criados para esse propósito, para dar glória ao Filho, tudo foi criado para que o Filho fosse reconhecido e fosse glorificado. Porque Deus ama o Filho, né? Nós temos aquele texto que diz que um certo rei quis fazer bodas ao seu filho. Deus quis dar uma noiva ao seu filho. Deus quis dar uma esposa a ele. Mas por quê? Deus quer... Essa comunhão eterna entre o Pai e o Filho, irmão, ela não é limitada. Deus não precisa da gente. Vamos entender isso bem. Para que as coisas não fiquem gravitando em torno da gente. Deus não criou nada para a gente. A Bíblia nunca diz que Deus criou alguma coisa para você. Você e eu participamos de tudo isso, de toda essa bênção. Por quê? Porque estamos no Filho. Tudo foi criado para Ele. As coisas precisam gravitar em torno dele, não em torno de nós. Nós mesmos precisamos gravitar em torno dele. Porque o Pai olha para o seu Filho, ama o seu Filho com amor eterno e quer dar ao seu Filho, a Ele, uma glória que não somente o Pai dá, Ele quer que a criação dê essa glória ao Filho, dê essa honra, dê esse reconhecimento do seu lugar de destaque. E aí então Ele cria. Então vem a parte invisível, vem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, vem a parte visível, vem a terra, vem os planetas, vem todo esse universo. Irmão, tudo foi criado por Ele, para Ele e para a glória dele. Tudo foi criado por Filho. Mas você observa que quando chega no final do plano de Deus, nessa era, o Filho entrega o reino. Vocês lembram disso? A quem o Filho entrega o reino? Ao seu Pai. Relação de amor eterno. O Pai dá tudo ao Filho. E o Filho faz o quê? Devolve tudo ao seu Pai. E o Espírito Santo é a ligação de amor entre essas duas pessoas. Eternamente. Então o mistério de Cristo é algo tremendo, irmãos, que nós precisamos pouco a pouco nos aprofundar nesse tema. Porque, irmãos, nós estamos aqui para nenhuma outra coisa. A única finalidade é que o Filho seja glorificado. Para que Ele seja glorificado nos santos, Ele já foi glorificado como homem. Essa glorificação agora acontece nos santos por quê? Porque à medida que Deus trabalha nos santos, à medida que o seu e o meu caráter, à medida que a imagem vai sendo mudada em nós, é o Filho que vai ser glorificado. Quando as pessoas verem você e em mim, quando as pessoas verem num coletivo chamado de igreja, quando eles veem as características do Filho de Deus, então eles podem glorificar a Deus. Então, a maior responsabilidade da igreja agora, a primeira grande responsabilidade é ter um caráter idêntico ao do Filho de Deus. Então, por isso, todo o trabalho que nós que está sendo vivido, que nós estamos vivendo, que está sendo passado nessa terra, que nós estamos vivendo e passando, é para que Cristo seja formado em nós.
Então esse primeiro aspecto, Deus ama o seu Filho e criou todas as coisas para que o Filho fosse glorificado nesse lugar de preeminência que ele tem. Mas Deus escondia como que numa manga, não na manga, mas no seu próprio Filho. Acompanhe comigo o capítulo 3, olha o que diz o versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em quem? Em. Isso é uma preposição, que quer dizer dentro de. Esse propósito está dentro de Cristo. Qual é o propósito? O propósito que ele acaba de falar no versículo 10. Mas para que a gente observe, para que a gente acompanhe uma ordem, vamos começar desde o 6. Mas o 10, o 11, está colocado dessa forma, o segundo eterno propósito que fez em Cristo, por causa do versículo 10. Qual é o versículo 10? A manifestação do Filho através de um organismo. Para que agora, pela igreja agora, mas a igreja não é de agora. A igreja está na eternidade, no coração de Deus, antes de tudo existir. Antes que tudo existisse, a igreja já estava escondida com Deus. E, irmãos, e ainda para muitos de nós ela ainda continua escondida. Ainda que de alguma forma esse mistério já foi demonstrado. Por isso a necessidade da doutrina apostólica que nos faz ver a Cristo. Quanto mais nós vemos a Cristo, mais da igreja nos é revelada. Por quê? Porque ela sai de dentro dele. Ela pertence a ele. Como ela é osso dos seus ossos e o que mais? E carne da sua carne. O seu aspecto exterior e interior pertence a ele. Ela sai de dentro dele. Vocês lembram que nesse momento de sono pesado, porque Adão é uma figura de Cristo, daquele que havia de vir. Adão também entrou num sono pesado. Adão estava num momento onde ele conhecia os animais iam a ele para que ele desse nome. Claro, porque tudo precisa vir a Cristo para ter identidade. Não é? Mas você vai observar que Adão entra num sono profundo. Deus não poderia fazer Eva. Para que vai tirar de uma costela? Que coisa estranha, né? Ele não fez Adão com tanta habilidade? Por que não fez Eva do mesmo princípio? Porque Eva é uma figura da igreja. E se é igreja, ela tem que sair de dentro de Deus. Ela tem que sair de dentro de Cristo. Então, quando você entra às páginas do Novo Testamento, você observa então que o nosso Deus, né, ele entra, o verbo entra nesse mundo, se faz carne, habita entre nós, né, e ele agora ele tem essa segunda natureza, né, o verbo eterno assume uma segunda natureza. Por quê? Porque ele é o verbo eterno de Deus, e para que ele pudesse entrar nesse mundo, nesse tempo, ele precisava assumir a natureza de um homem, e por isso ele foi um homem perfeito em espírito, alma e corpo. Mas quando ele vai embora daqui, ele vem para dar testemunho do seu Pai, porque ninguém conhece o seu Pai. E a finalidade de Cristo e de Deus e da igreja nessa terra é para que o Pai seja conhecido. Deus precisa ser conhecido. É vontade de Deus se revelar. Então o propósito de Cristo é revelar a Deus. O propósito da igreja não pode ser diferente. Precisa revelar a Cristo. Porque se Cristo é revelado, Deus é conhecido. Então quando o nosso Senhor entra nessa terra e assume uma segunda natureza, agora a natureza humana, todo o seu trabalho é de revelar aquela intimidade que só ele e o Pai conhecia. Ninguém conhecia. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nós temos já falado isso em outros compartilhares, que no Antigo Testamento a ênfase foi na divindade, a ênfase foi no poder, no poderio, na divindade de Deus, naquela capacidade realizadora de Deus fazer as coisas, haja e ouve. No Novo Testamento, as páginas do Novo Testamento nos revelam que a revelação avançou, e Deus agora não dá somente testemunho da sua pessoa, não é? Ou das suas pessoas, ou de Deus mesmo, da sua divindade, do seu eterno poder, mas algo mais. Deus começa a dar testemunho do seu caráter. Deus começa a dar testemunho da sua natureza. Deus começa a dar testemunho da sua imagem. Amém? Isso é muito claro no Novo Testamento. Então, quando o nosso Senhor desce, vem a essa terra, depois que Ele faz esse trabalho de revelar o seu Pai, ainda que de forma limitada, porque a igreja daria procedimento a esse trabalho. Irmãos, nós somos a continuidade do trabalho que Cristo fez nessa terra. O trabalho da igreja continua sendo o de revelar a Cristo, para que Deus seja conhecido. É a mesma continuidade, é uma obra em continuidade, assim como o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento é uma obra de continuidade do Antigo.
Ele fala, não, mas joga o antigo fora. Irmão, não existe isso. O antigo é compreendido com o novo. Quando você entra no novo, o véu abre. Não é? E aí você pode, pelos olhos do Espírito, você pode compreender as coisas que estavam escritas lá. Foi o que aconteceu com os apóstolos. É grande ignorância dizer que o Antigo Testamento não precisa mais. Entende? E à luz do Novo Testamento, todo o Antigo Testamento pode ser bem compreendido. E você vai observar que quando Deus entra no templo, Ele não entra no Novo Testamento. Ele entra em Gênesis, no começo de tudo. Um texto, irmão, Gênesis 1, 26, você tem todo o propósito eterno de Deus em um texto. Depois a Bíblia começa a dar detalhes, ela vai avançando em detalhes, mas nessa síntese de um texto, Deus já diz o que Ele está querendo fazer. Você precisa do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para compreender, senão nós não vamos compreender. Aí vamos entrar naquele negócio, que Elohim, que disse Deus, façamos, não, Deus aqui, façamos aqui, porque tinha anjo aqui no meio. Mas anjo nunca criou, querido. Anjo é criado. Falta o Espírito Santo para nos mostrar que num texto Deus revela todo o propósito dele, de eternidade a eternidade. Então quando o nosso Senhor entra nessa terra e revela o seu Pai, agora Ele vai precisar morrer, porque esse é um trabalho que precisa ser feito. Ele vai ressuscitar, Ele vai ascender, Ele vai enviar o Espírito. Quando Ele sai dessa terra, irmãos, Ele agora vai enviar, assim como Ele veio em um corpo, agora um outro corpo, que é o mesmo corpo, só que o corpo místico de Cristo. Ele, quando ressuscita, quando nós nascemos de novo, morremos juntamente com Ele, fomos plantados na semelhança da sua morte, e ressuscitamos em novidade de vida juntamente com Ele, então, o que podemos chamar do corpo místico de Cristo, né? O mistério de Cristo, essa questão da igreja, agora a obra ela é dada em continuidade. Ele vai, mas não fica. No Espírito Ele volta, não é? E vem habitar dentro de nós. Ele está dentro de nós. Amém? Para essa obra em continuidade. Agora, que obra em continuidade? Essa que Deus sempre quis, exibir o seu Filho. Deus quer mostrar o seu Filho. Olha esse capítulo 1 aqui, irmãos, de Efésios. Já que a gente está em Efésios, olha esse capítulo 1 aqui juntamente comigo. Capítulo 1 de Efésios, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Olha a posição de Cristo, irmão, exaltado. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa expressão, cabeça da igreja, aparece aqui também em Colossenses. Acompanha comigo, por favor. Colossenses capítulo 1. Versículo 16, podemos ler a partir do versículo 16. Diz assim: porque nele, ele é o protótipo, irmãos. Tudo foi criado, Colossenses 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Como é que você entende esse versículo? Nele foram criadas. Ele é o modelo, irmão, da criação. Tudo foi criado com ele, é o desenho da criação. Não é? Quando Deus quis criar, precisou, vamos colocar assim, como de um modelo. E ele é esse modelo. Nele foram criadas todas as coisas, tanto as que há no céu, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Olha só, tudo foi criado, né? Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, porque ele participa da criação, não é? Até porque você não tem como separar o Pai do Filho e do Espírito, não é? E foi criado por ele e para ele. Vê que o objetivo é ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, não só são criadas nele, por ele, para ele, mas têm vida porque ele permite que elas continuem vivendo. O ateu mais ateu que existe no mundo, o coração dele está batendo porque subsiste, porque Deus ainda permite que ele esteja vivendo. As coisas subsistem. Nada tem vida. É como que não houve uma ordem para a vida e agora vai ter vida até onde Deus não queira mais. Há vida porque Deus está no universo. Há vida porque Ele é o autor da vida. Há vida que Ele permite que haja vida.
se falarmos a um grosso modo, é como se ele fosse o combustível da vida. Se ele deixasse de existir, acabaria toda a vida. Não é? Se Deus errasse num simples, como ele não erra, se ele errasse num simples ponto no universo, tudo isso viraria pó, tudo se destruiria. Mas ele é exato em tudo que faz e sustenta tudo que faz. Amém. Ele é o autor da vida, é ele que sustenta toda a vida. Nada subsiste sem ele. Acredito que até o pobre diabo. Amém. Ninguém tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida eterna. E aqui ele diz, versículo 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Agora, esse texto do versículo 18, se você pegar apenas a primeira frase e a última, porque o meio é um parênteses explicativo, não é? Se você pega a primeira frase, leia comigo: e ele é a cabeça do corpo da igreja, ponto e vírgula. Agora lê a última parte do verso: para que em tudo tenha a preeminência. Então veja, como ele pode chegar a esse nível de preeminência? Ele já é Senhor, irmãos. Ele não depende do homem. Se o homem não crê que é Senhor, isso aí, ele não depende disso. A sua posição já é exaltada. É uma posição de senhorio para sempre, eterno. Não depende do que eu entendo, do que você entende, para ele ser Senhor ou deixar de ser. Mas ele está falando de uma realidade, essa questão da preeminência. Ele está falando de... ele já ocupa esse lugar de preeminência. Ele ocupa esse lugar de preeminência. Só que a criação ainda não vê nesse lugar de preeminência. Então, qual foi o organismo que Deus utilizou? Deus não expressou, Deus não quis colocar Cristo direto para a criação. Ele escolheu um organismo para manifestar Cristo. Então, quando você olha para esse organismo, você não vê a pessoa, a personalidade de Cristo, como você via aquele homem andando, né, naquelas ruas da Galiléia, empoeirando seus pés, comendo com os discípulos. Ele não está dessa forma na igreja. Né? Ele veio no Espírito e está dentro da igreja. Só que ele precisa ser exibido, ele precisa ser visto. Porque olha o que diz o texto: ele é a cabeça do corpo da igreja. Para que ele é a cabeça do corpo da igreja? Para que em tudo tenha preeminência. Então, irmãos, ele só pode ser visto pela criação, ele só pode ser visto, ele só pode ser testemunhado, não só pelos céus, mas também pela terra. Ele não pode ser testemunhado, não somente pela terra, mas também pelos céus, somente se ele, no meu entendimento, se ele é cabeça da igreja. Sabe o que é ser cabeça da igreja? É ele controlar todas as ações, todos os pensamentos, todos os movimentos, tudo que a igreja faz. A gente tem que colocar ao lado assim, 2 tracinhos e colocar a palavra Cristo. Tudo que a igreja faz tem que ter como resultado Cristo. Se a igreja faz alguma coisa que não é Cristo, ela não cumpre o seu propósito. A sua posição representativa está danificada. Então você observe, irmão, o tamanho da nossa responsabilidade. Deus colocou a Cristo para que ele seja visto nesse lugar de preeminência. Mas as pessoas não vão olhar direto para Cristo, eles vão olhar para a igreja. É o que o versículo 10 do capítulo 3 de Efésios vai nos dizer. Para que agora, pela igreja, agora, porque antes ela esteve em mistério oculto em Deus. Quando foi que ela apareceu? Quando foi que ela foi trazida a essa terra? Então, nosso Senhor veio, se ela estava dentro de Cristo, ele precisava vir a essa terra. Foi o que ele fez. Então, quando o seu lado foi furado, quando ele foi levado àquela cruz, ele já estava morto. Quando o seu lado foi furado, sangue e água saíram. Vocês lembram? Ele entrou no sono pesado, assim como entrou Adão, para dar vida a Eva. Ele também teve que entrar no sono pesado, para dar vida à igreja. Amém. Aquilo que estava escondido desde a eternidade no coração de Deus, é como se Deus agora enfiasse a mão dentro de Cristo e de lá tirasse a igreja e colocasse ela na terra. Para quê? Para que agora ela, que vem de dentro de Cristo, que traz a natureza de Cristo, né? A sua forma mais substancial, não no sentido da sua substância coparticipativa com o Pai e com o Espírito Santo, mas o seu sentido mais profundo. A igreja vem da sua natureza, porque ela precisa testemunhar dessa natureza. Por que você acha que a religião entrou no mundo? Porque isso é exatamente o contrário, isso é antagônico ao trabalho de Deus.
É ou não é, irmão? Você fingir ser uma coisa, é isso que a religião faz. A religião finge uma coisa que não é, que não existe. É pura hipocrisia. A igreja vem de dentro de Deus, irmãos, porque ela precisa trazer aquilo que é próprio de Deus. Ela foi colocada nessa terra por Deus para dar testemunho dessa pessoa. Essa pessoa precisa aparecer nela, para que ela ganhe da natureza, para que toda a criação possa olhar, né, para ela e possa glorificar o Filho que está dentro dela. Porque se você olha um homem hoje, você sabe que as coisas que são próprias dele, irmão, até o próprio diabo, acredito, se ele em alguma área ele te tenta, ele me tenta, né, ele sabe que tipo de resposta nós podemos dar. Ele está bem treinado no homem, ele conhece o homem mais do que o homem mesmo, porque o veneno que está no homem é o veneno que foi colocado por ele. É uma questão de natureza também. Então, quando ele toca no homem, ele sabe qual vai ser a resposta. Ele já sabe. Só tem uma maneira dele ser surpreendido: quando a resposta é em Cristo, quando a resposta é em outra natureza, quando a resposta é numa outra esfera. Isso confunde ele, porque ele não pode dominar Cristo. Ele domina o homem na sua naturalidade, mas a Cristo ele não tem domínio. Amém. Então, quando de alguma forma você é tocado e você age em Cristo, se estamos no Espírito, se estamos em Cristo, né, se estamos com o nosso discernimento apurado, se estamos vendo as coisas que estão acontecendo, se não estamos dormindo, se discernirmos a ação do diabo, querendo utilizar nossa própria carne, porque você sabe, existe uma correspondência do que está na nossa carne com aquilo que está no diabo. Existe uma correspondência. Por isso que Paulo fala em mim, e depois ele corrige, isto é, na minha carne não habita bem algum, porque é na carne. Deus está em Paulo, mas existe uma carne em Paulo que não vai melhorar nunca, assim como a nossa, nunca vai melhorar. Amém? Por isso que ele precisou nos tirar da carne, crucificar a carne, né, com as suas paixões, com os seus deleites, e nos colocar na ressurreição num novo homem. Nos tirou da carne. Mas você acha que você está livre da carne? Em Cristo estamos livres da carne, mas se entramos e nós vemos, já estamos na carne. E a carne não pode agradar a Deus, e mais do que isso, a carne é a esfera de atuação do maligno. É a área de atuação. Assim como o reino é a esfera de atuação do Filho, onde estamos no Filho, estamos no reino. Assim, quando estamos na carne, estamos na esfera de atuação do diabo. Podemos ser surpreendidos a qualquer momento. A qualquer momento. Por isso ele nos colocou no Espírito. Por isso que Efésios diz que ele nos colocou em regiões celestiais, porque ele sabia desse veneno, ele sabe desse veneno. Esse é um problema que já foi tratado na cruz de Cristo. Mas chega ao seu tempo. O homem recebe a salvação do Espírito, é tratado pela salvação da palavra, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Esse é o período da salvação das nossas almas, e teremos o nosso corpo glorificado na vinda do Senhor. Então esse corpo vai ser glorificado. Mas enquanto não, ainda as ações dele estão aí. É só você relaxar e você ver que o gosto é bem amargo na boca. Não precisa nem botar na boca, só o cheiro já é de podre. A gente tem que caminhar com muito cuidado, com muito temor de Deus. Para sempre nos manter nele, sempre sermos achados nele. Amém? Amém. Então Deus tira a igreja de dentro de Cristo e traz ela para essa realidade no tempo. Ela estava na eternidade com Deus e em Cristo. E agora quando Cristo entra no tempo, não é? E quando ele faz todo esse trabalho, agora ele introduz a igreja, ele introduz aquilo que estava escondido com ele. Né? Então, qual é o papel dela agora? Qual é a necessidade dela? Irmão, representatividade. Esse é o assunto de Deus no terceiro aspecto do mistério de Cristo. Vamos ler, chegando novamente a Efésios capítulo 3, a importância, irmãos, de nós termos um alvo fixo. Assim, irmãos, como Deus tem conosco. Deus não faz uma coisa conosco hoje, amanhã faz outra. Deus não está nisso. Deus persegue algo na nossa vida até que a gente seja apresentado numa estatura satisfatória diante dele, que é a estatura do seu próprio Filho. Deus persegue sempre a mesma coisa na nossa vida. A gente que hoje está numa coisa, amanhã a gente faz um voto, no dia seguinte não tem mais voto, já é outro voto, e a gente quer esse negócio, esse termão, porque hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Mas Deus persegue sempre a mesma coisa. Deus não se engana. Ele precisa também nos dar pelo seu Espírito essa revelação, que nós também precisamos perseguir o que Deus persegue.
E o que ele persegue, irmão, é essa máxima edificação do seu Filho em nós. É a medida que Cristo cresce em nós, é a medida da realidade espiritual que existe em nós. Não é a medida do que entendemos as coisas. Não é o quanto de reunião nós tivemos. Não é o cabelos brancos. Bom, tem tanto cabelo branco, mas, irmão, tanta coisa ainda tem que precisa aprender. Já escutei muita coisa, mas ouvi pouco, confesso. E há uma grande diferença nisso. O que Deus persegue não é o quanto você sabe, é o quanto o filho dele foi formado em você. Porque ele precisa dessa exibição, ele precisa da exibição do seu filho. Ele não quer exibição de pregador. Ah, chegou o pregador tal, então bota um cartaz aí, bota não sei o que, irmão. Quando tiver isso, se estiver para o lado esquerdo, vai para o direito, sai fora disso. Que Deus não busca aparência, o que busca aparência é religião, é o homem, o diabo, que quer mostrar, é cortina de fumaça. Te faz perder tempo em fumaça e a realidade está passando bem aqui como um rio. Outros estão avançando e você está parado, perdido em fumaça. Em coisa que não tem nenhum sentido de edificação, Deus não está perdendo nenhum tempo com aquilo. Deus passa 10, passa 20 anos da sua vida, de uma vida curta, cada vez mais curta, cada vez mais curta. O tempo vai passando e sabe o que acontece? Aquilo que acontece com as 10 virgens. Tem um momento em que 5 que são chamadas de loucas ou imprudentes, elas despertam porque o noivo está chegando. E elas despertaram. Mas o que aconteceu lá? Despertaram fora do tempo. Despertaram tarde demais. Existe um despertamento que ainda há tempo. E existe um despertamento que houve despertamento, mas não há mais tempo. Quando elas voltaram, ó, a porta já estava fechada. Elas foram despertas. Foram comprar, mas tem que comprar antes. Tem que pagar o preço antes. O preço tem que ser pago agora. Mas deixar para depois. Não pode estar distraído e deixar para pagar depois. Pagar depois não adianta. E assim como Cristo pode vir depois, se somos pós-tribulacionistas, você não sabe se pode viver até amanhã. Você morre, suas obras seguem. O que você fez é o que conta. O que Cristo foi formado em você e em mim é a realidade espiritual real diante de Deus. Essa é a realidade diante de Deus. Não é o que a gente soube, não é o que a gente falou, quantas reuniões participamos. É o que foi formado. O que é galardoado é aquilo que foi formado. Amém. Amém? É aquilo que foi formado. Então, assim, eu quero trazer um peso para os meus irmãos, mas um peso de responsabilidade, onde a capacidade é o Senhor. É Ele quem nos capacita Amém. a chegar a esse ponto. Mas Amém. precisa de uma posição responsável de cada um de nós, irmãos. Irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo na Terra é o nosso grande desafio. Esse é o grande desafio. Às vezes bate desânimo, né? Às vezes, puxa vida, quanta coisa de desânimo tem batido nos servos de Deus. Né? Reuniões, em projetos que se fazem, né? E às vezes combinamos alguma coisa, daqui a pouco já estamos desanimados, de novo. Nós estamos sempre sendo de alguma forma abatidos. Sabe por que isso é assim? Porque nós estamos numa luta, numa guerra, numa batalha. E nessa batalha nós temos que perseverar até o fim. Não é até segunda-feira. Irmão, esse mundo, à medida que você vai se relacionando com o seu Senhor, à medida que Ele vai crescendo em você, você vai observando que esse mundo é um lugar hostil, onde o último lugar que você gostaria de estar é aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, muitos de nós gostamos muito disso aqui. Ah, irmão, eu vou fazer uma coisa para você, eu queria ser igual ao Paulo, irmão. Eu acho que eu já deveria sair da guerra. Vi muito irmão falar isso. Agora eu estou passando o meu bastão. Se ele vê a morte de perto, querido, ele fala, não, senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Isso é inerente ao ser humano. Deus deu isso ao homem. O homem, se ele não tem isso, imagina o índice de suicídio que seria na Terra, se o homem não tivesse o mínimo de amor pela sua própria vida. Agora, um amor exagerado se ele quer viver numa vida fora de Cristo. E a promessa é que Deus quer nos dar todas as coisas. Romanos capítulo 8. Com Cristo. O assunto é com Cristo. E nossa perda de tempo é que a gente quer as coisas, mas sem Cristo. E Deus quer nos dar todas as coisas, mas com Cristo. Essa é toda a diferença. Então tudo é nosso, irmão, mas é em Cristo. Amém? Amém. Mas é em Cristo. Então aqui no capítulo... Qual capítulo que estávamos? 3 de Efésios. Vamos voltar lá. Eu gostaria de comentar um pouquinho mais só para os irmãos sobre esse aspecto importante, esse terceiro aspecto que é representativo. E isso toca na gente. Você não é só dizer assim, não, é só representar. Estamos aqui para representar Deus na Terra. Isso não é uma palavra, não. Isso é uma vida em realidade. Porque se continuar sendo Roger, sendo João, sendo José, sabe?
aquelas pérolas intocáveis, aquelas pedras de ponta, Cristo não pode ser visto. E o propósito nosso aqui, irmãos, é que Cristo seja exibido por Deus, a fim de que, se Ele é encabeçado, irmãos, se Ele é encabeçado, né? Se Ele tem um lugar de primazia na nossa vida, ou seja, se Ele nos governa, porque cabeça fala de governo, se Ele nos governa, se as nossas ações são frutos das ações dEle, como esse braço que eu estou movimentando e essa mão, né, que é fruto dos comandos do meu cérebro, sim, é. Esse é o texto que fala desse encabeçamento. É Ele que movimenta as nossas ações, é Ele que conduz as nossas ações. E no fruto, que é o próprio Cristo formado no corpo de Cristo, nesse fruto nós vemos que o primeiro item é o caráter. O primeiro item é o caráter. Vamos chegar nesse ponto, se o Senhor nos permitir. Vamos olhar só esses 3 aspectos aqui primeiro, para que a gente possa entender essa parte depois. Versículo 6. A saber, ele está falando sobre o mistério de Cristo e explicando, buscando explicar aos irmãos a revelação que ele recebeu acerca desse mistério. Efésios 3. A saber, que os gentios são herdeiros, ou co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Primeiro aspecto do mistério de Cristo, irmão. Ele mostra judeus e gentios, gente de toda raça, língua, tribo e nação, participando do mesmo corpo. Porque promessa, a palavra promessa, toda vez que um judeu ouve essa palavra, é muito diferente para a gente. Inclusive agora, no movimento evangelical, ou evangelicalismo religioso que se apresentou na Terra, se usa essa palavra muito facilmente, ligada às coisas dessa terra, sabe? Inclusive agora na minha cidade tem um vereador que ele diz que a promessa de Deus é ele ser vereador lá. E passa com uma música, pegou um hino, transformou o hino, fez uma versão, aí coloca o número dele, aquele negócio passando toda hora e diz que é promessa, que é promessa, que é promessa. Irmão, promessa na Bíblia não tem nada a ver com nada disso. Promessa da Bíblia não tem nada a ver com posição individual. Entende? É uma promessa que é feita em Cristo. Os judeus pegaram essa palavra no início, e promessa está muito ligada a isso, porque essa é a promessa que foi feita a Abraão, ao pai Abraão, aos patriarcas. A promessa não fala de uma terra que eles vão pisar, e essa terra vai ser deles. Essa terra nós vamos saber que essa terra representa Cristo, que a plenitude dessa terra é a plenitude de Cristo, que tem que entrar nessa terra. Está falando disso de forma tipológica. Mas quando chega no Novo Testamento, Paulo, ao receber o Espírito Santo, ele entende que essa promessa ela é ele adiciona agora o em Cristo. Então quando ele fala em Cristo, não é só você pisar numa terra física, eu sou judeu por nascimento natural, estou pisando numa terra física chamada Canaã, sou salvo. Não. Ele está falando de Cristo, e aí inclui judeus e gentios, né? Bárbaro, livre, cita, inclui todos esses. Em Cristo. Não tem janela, tem que ser pela porta das ovelhas. Cristo, amém? É a porta das ovelhas. Abre-se a porta que é Cristo, entra-se pela porta e adentra-se um caminho apertado que nos leva ao reino. É esse. Então esse é o primeiro aspecto do mistério de Cristo, que fala de um corpo, a formação de um corpo. O segundo aspecto aparece já no versículo 8, vamos ler o 7, diz: do qual fui feito ministro, é a sequência do texto, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Qual a graça que foi dada a Paulo? De anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, outra tradução diz o Evangelho, das inescrutáveis riquezas de Cristo. Olha o que acontece, irmãos. Obviamente que se a promessa é em Cristo, você não pode formar um corpo, ou o corpo de Cristo, se não for Cristo mesmo. Então esse corpo já está formado, mas uma coisa é Deus ter um corpo, uma coisa é Deus ter uma casa, vamos colocar dessa forma. Porque você tem casa, você tem corpo, você tem lavoura, né, são colocados pelos apóstolos, mas estão falando do mesmo princípio. Né? Alguns gostam de separar aqui família, né, aqui corpo, falando do organismo, aqui falando... Mas vamos colocar, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então se você tem um corpo, uma coisa é Deus ter uma casa, outra coisa é Ele ter uma casa cheia. É diferente. Amém? Amém. Uma coisa é Ele ter igreja, outra coisa é Ele ter uma plenitude, um trabalho na igreja, onde Ele pode ver o fruto, o resultado desse trabalho. Então o primeiro aspecto é a formação do corpo.
O segundo aspecto é o anúncio apostólico, que faz o quê? O anúncio apostólico nada mais faz do que revelar pelo Espírito aquilo que te foi dado em Cristo, pela promessa em Cristo. Quando você recebeu a Cristo, irmão, para que você entenda, você acha que ficou faltando algum pedaço de Cristo fora de você? Para que você entenda assim, de forma bem natural. Você recebeu, quando Deus te deu a Cristo, Ele te deu... O que Ele te deu? Te deu a Cristo todo ou Ele te deu apenas uma parte? Uma outra parte para você receber depois, outra parte para você receber quando você estiver mais maduro. Quando Ele deu o seu Filho, irmão, Ele deu todo. Ele deu a Cristo. Então qual é a nossa situação? Nós agora precisamos saber o que nós recebemos em Cristo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Para que você experimente, para que você experiencie aquilo que você recebeu, você precisa tocar isso pela fé. Amém? Amém. Mas como você vai tocar pela fé algo que você não ouviu, que você não conhece? Senão vai virar filosofia. Eu vou chegar aqui e vou falar umas coisas, falar, você crê nisso? Daqui a pouco você está com um terceiro olho aqui, tanto fazer força com a mente. Isso não tem nada a ver com fé. Fé é o resultado da palavra de Deus que é falada aos seus ouvidos. E qual palavra é essa? Essa é a palavra do Evangelho, falada na boca dos apóstolos. É o que Paulo está falando aqui. A mim me foi dada esta graça de anunciar o Evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo. Anuncia, Cristo está fora de quem não é ainda, quem ainda não se rendeu aos pés do Senhor. Mas o cristão, ele já recebeu a Cristo. Agora, assim como aquela terra fala de Cristo, a plenitude da terra fala da plenitude de Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo. Então, à medida que o Evangelho nos é exposto, a fé vem pelo ouvir que a palavra de Deus. Não é ouvir a Sócrates, ouvir filosofia, isso aí é um outro espírito. Não é? Mas se ouvirmos o Evangelho, isso gera fé. Quando você crê que Deus te deu algo que você já tem, que Deus já te deu, não é? Quando o Evangelho é exposto aos seus ouvidos, você fala, Senhor, amém, recebo, Senhor, muito obrigado por ter me dado. Irmão, como é que foi a nossa salvação em Cristo? Falaram para você, você deu as costas, um dia você ouviu, não foi? Isso gerou fé, não foi? Porque você creu, isso é algo dado por Deus. O homem não tem condição disso, não é? Ele precisa ser ajudado pela graça de Deus, até para ouvir, não é? Ele ouviu, quando você creu, o que aconteceu? Você percebeu que a partir daquele momento você passou a ser um quê? Um salvo. Alguém tem dúvida aqui da sua salvação? Porque você ouviu, isso gerou fé, você creu nessa palavra e o Espírito Santo selou você. As demais experiências do viver cristão que fazem parte de um crescer ascensional na nossa vida é da mesma forma. Por isso, irmão, a necessidade de expor os nossos ouvidos àquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque Ele nos edifica com isso. Ele nos edifica não com material que é de fora, Ele nos edifica com material que já está dentro de nós. Ele já deu a Cristo para nós. Amém. Ele só precisa nos dizer o tamanho desse Cristo. Um irmão fala que quando ele lê o irmão Austin Spark, ele diz que ele disse a seguinte frase, ele falou, irmão, parece que o Cristo dele é maior do que o meu. Essa foi a conclusão que ele chegou. O Cristo desse irmão é maior do que o meu. Porque não é que o Cristo seja maior, seja menor. Você está entendendo, irmão? Né? São os níveis que nós vamos tocando dessa realidade que é Cristo. Por que as coisas são tão importantes para nós? Por que o nosso trabalho ainda é tão importante para nós? Por que você acha, por exemplo, que você vai morrer se você deixar de trabalhar? É porque Cristo é pequeno na sua experiência, na minha experiência. Mas à medida que Cristo vai sendo desvendado, à medida que Ele vai crescendo, no sentido, Cristo não cresce, somos nós que crescemos nele. Mas para que a gente possa entender, é um embrião que foi colocado no nosso espírito como uma semente e que agora precisa. Por quê, irmãos? Porque é como um copo d'água. Se Deus quer exibir a Cristo, Ele não pode ser um embrião no nosso espírito. Ele precisa desenvolver. Entende? Vou falar de novo, não que Cristo desenvolva. Somos nós que crescemos nele. Cristo ser formado, é a palavra que Paulo fala. Cristo ser formado em vós. Não é? Então, por que as coisas são grandes diante de nós? Porque Cristo é pequeno. Ouvimos pouco dele. Recebemos pouca fé nesse ouvir e cremos pouco. Ele não é pequeno. Efetivamente, ele é o Cristo de Deus. Mas na nossa experiência pode ser que seja. Não é?
E à medida que ele vai crescendo, você vai deixando tudo. Olha a experiência de Pedro no capítulo 5 de Lucas. Deixaram tudo e o seguiram. Lá na experiência do Mar Alto, no capítulo 5, quando ele tem aquela experiência que ele fala uma série de coisas, dá uma série de lições para Pedro, é lá no Mar Alto, no último verso, diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Eles não deixaram tudo na beira do lago. A beira do lago é lugar de superficialidade. Eles não deixaram tudo quando Jesus os ensinava desde a arrebentação. Ainda não é um lugar tão profundo. Mas quando Jesus para de falar a multidão, pega Pedro e leva ele sozinho lá para dentro, agora Pedro, não tem esse negócio de barco. Não, eu estou no barco. Não tem nada no barco não. Agora é eu e você cara a cara. Vou te chamar de Simão. Não estou falando para a multidão, estou falando para você. E dá uma série de experiências aí, lá no capítulo 5 de Lucas. A última dela é que eles deixaram tudo. Depois de Pedro falar, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Ele viu a Jesus. E aí quando a gente vê Jesus, irmãos, que é a revelação de Deus, realmente não tem como nós não deixarmos tudo. As coisas são grandes para nós porque Cristo é pequeno aos nossos olhos. Então, esse é o segundo aspecto do mistério de Cristo. A necessidade da palavra de Deus. Porque você acha que é uma das reuniões menos frequentadas da igreja? Põe aí, louvor, escreve aí fora assim, louvorzão, não sei de quê. Vai encher aí que não vai ser brincadeira. Pega o capítulo 7 de Romanos, pega um homem com aquelas características, 7 de Mateus. Em teu nome, Senhor, não profetizamos? Falaram o nome do Senhor. Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos maravilha? Pega esses 3 pontos, coloca essas qualidades, vamos colocar assim, num homem, e bota esse homem na televisão para você ver a arruaça que ele vai fazer. Mas o Espírito Santo não vai assinar embaixo. Porque Jesus falou, eu nunca vos conheci. Não há relação dessa obra que vocês estão fazendo comigo. Isso não é uma extensão de mim mesmo em você. Isso é coisa que vocês estão fazendo. Vocês são responsáveis por esse troço aí. Mas que é isso? Mas maravilha, isso é o que Pedro fazia. Passava e sua sombra curava. Expulsar demônio, imagina isso. Por que isso tem muita, digamos, por que isso tem... Não, porque isso tem muito resultado, porque isso tem muito retorno das pessoas. As pessoas gostam disso. Mas, irmão, nós não estamos aqui para gostar de coisas. Nós estamos aqui para nos envolver naquele chamamento celestial no qual fomos chamados. Amém? Amém. Nós não estamos aqui para o nosso prazer, irmão, para o nosso bel prazer. Por que enche os locais de reunião quando se fala da teologia da prosperidade? Porque o homem é o centro, irmão. Ele recebe tudo. Maravilha, estou aí afundado, não tem governo, não tem nada. Poxa, na igreja tem isso, tem aquilo, tem irmãos, tem mãe, tem pai, tem tudo na igreja. Mas o que tem na igreja? Perdão, o que tem aí no mundo? Sabe? Que você possa dizer, não, vou levar para a igreja. Ou se alguém vive no mundo, e o que ele encontra no mundo, sabe? O que ele pode encontrar na igreja, ele vai encontrar no mundo? Não vai. Aqui eu, por exemplo, posso deixar minha filha é uma jovem adolescente, pode deixar sentadinha aqui no meu irmão sem nenhuma preocupação, desço a escada, subo lá, tomo um café, não é? Posso deixar meus filhos na casa dos irmãos. Na sociedade você já não tem mais espaço para essas coisas. Então a igreja, nesse tempo, ela virou um lugar muito agradável para a carne. Só que no propósito de Deus é o contrário. A igreja é o lugar onde a carne é tratada. É um lugar de tratamento. Mas ficou para muitos o quê? Um lugar de bem-estar. Então tudo que vem de palavra nesse sentido é maravilha. Mas, irmão, para que Cristo seja exibido a todo o universo, a principados e potestades no céu, inclusive na terra, o primeiro que tem que morrer é esse prazer que a gente sente, essa coisa gostosa, esses arrepios, é o primeiro que tem que morrer. É totalmente antagônico a nós mesmos e a nossa própria carne, o propósito de Deus. Então por que eu estou falando isso? Porque você quer desanimar a gente. Não quer desanimar, essa é uma forma de encorajar os irmãos. Amém. A gente tem que continuar seguindo naquilo que nós recebemos desde o princípio. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouviste, permanecereis no Filho e no Pai. O que recebemos desde o princípio? A palavra do Evangelho. A palavra dita pelos apóstolos. Amém? Amém. É a palavra desse e daquele ministério. Sendo, se os ministérios são ministérios que estão identificados com a Bíblia, né, com o Novo Testamento, com a revelação de Jesus Cristo. Amém. 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 Mas não estamos atrás desse nem daquele. Amém? Amém. Amém. Então, esse segundo aspecto é muito importante. Nós precisamos, se você, irmão,
essa é uma experiência particular que não coloca isso como doutrina, mas eu creio que seja. Amém. Se você quiser crescer em Cristo, você precisa dispor os seus ouvidos à palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ouvir o ministério da palavra. Que Deus faz tudo por meio da palavra, não esqueça isso. Se você tira a palavra, irmão, acabou. Se você tira a cruz, acabou. Se você tira o Espírito, acabou. São elementos que são importantíssimos no processo de Deus formar em nós a imagem do seu Filho. Não tem como você tirar nenhum elemento desse. Esse então é o segundo aspecto. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E ele fala, e demonstrar, porque ele vai demonstrar essa economia, esse mistério que estava oculto. Aí entra a terceira parte, irmão. Primeiro, formar um corpo. Segundo, encher esse corpo dessa realidade, para que haja realidade espiritual. Irmão, o que mais nós temos falta nesse tempo é de realidade espiritual. Não tem nada mais nesse tempo que faça falta do que isso. Realidade espiritual. E realidade espiritual é aquilo que Deus faz em nós. A gente não tem como fabricar. Só Deus pode fazer isso em nós. E Ele começa pelo efeito, pelo trabalhar da sua palavra. Tanto na sua salvação do Espírito, ou seja, tanto quando Ele jogou fundamento, lançou fundamento na sua vida, como na sobre-edificação. O fundamento é Cristo, irmão. E a sobre-edificação é eu e você? Não, é Cristo formado em nós. É o mesmo conteúdo, é o mesmo material. Deus usou o mesmo material para te salvar no Espírito, está usando o mesmo material para te salvar na alma. E no corpo? É o mesmo material. Assim como Ele foi glorificado no corpo, nós seremos glorificados também. É Cristo, 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 Cristo. E à medida que Ele vai crescendo nesse vaso, então Ele vai começar a ser exibido. Então Ele precisa, esse crescimento, irmão, de Cristo em nós, é o que a Bíblia chama de encabeçamento. Porque à medida que Cristo vai sendo formado em nós, realmente as coisas vão sendo deixadas de lado. Não adianta tirar as coisas, irmão. Tem que focar em Cristo. Ele que precisa ser formado. E na medida que nós permitimos essa formação, essas coisas vão deixando, vão ficando de lado. Não adianta, como citou uma vez o irmão Ni, né? Se você está numa maré com um barco e apresenta-se uma grande pedra, né? Uma rocha, está dentro dessa maré. E aí, o que você faz? Você tira a pedra para passar com o barco, ou você espera o nível da água subir? O nível da água tem que subir. Você não vai tirar uma pedra de dentro do oceano, de dentro do mar. É o nível da graça que tem que subir. É a formação de Cristo que tem que aumentar. Não é? É o negar a mim mesmo. É continuar nessa consciência. Irmão, não estou falando nada novo. Não é? Estamos ratificando aquilo que sempre foi falado. Porque não existe outro caminho. Amém. Não existe uma forma. É sempre a mesma coisa. Amém. Amém. Temos que negar nós mesmos? Não tenha dúvida disso. Amém. Não é? Agora, temos que pôr a fazer a palavra? Claro, irmão. Vamos inventar a mágica. Uma hora dessa do campo, os 48 do segundo tempo, vamos fazer mágica? Não, nós temos que permanecer na fé do Filho de Deus, da mesma maneira como nós somos chamados. Pondo ênfase nesse compartilhar ao importante aspecto da representatividade. Porque Deus quer formar Cristo em nós, não é só para nossa alegria, não. Ainda que, claro, irmão, imagina se o Filho de Deus, não é, pode ganhar a nossa vida. Imagina que alegria é ímpar. Imagina se existe outra alegria na terra igual a essa. Diz que as coisas que não subiram o coração do homem, que os olhos não viram, que os ouvidos, os sentidos não perceberam, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, é de uma alegria mesmo, coisas que nós não imaginamos, que só podemos provar com o Espírito. São as coisas que Deus tem preparado para nós. Não é? Mas tudo isso nós participamos, tão somente porque participamos da sua natureza. Mas nós não somos o objetivo. Nós somos o meio que Deus escolheu, escondidos na eternidade, aparecendo no tempo, para cumprir um propósito específico. E esse propósito é a manifestação do Filho. O Filho precisa ser visto pelo universo, para que o universo bata a palma, se dobre diante dele, caia aos seus pés e glorifique, que essa é a vontade do Pai. Ver toda a criação em torno do seu Filho,
o adorando em posição prostrada, né? Se um joelho não se dobra agora, é bom que se dobre correndo, porque um dia vai se dobrar a força, vai cair por terra, que se possa dobrar logo, né? Primeiro aspecto, gentios e judeus formados no mesmo corpo. Segundo aspecto, plenitude de Cristo, formação de Cristo nesse corpo. Terceiro aspecto, versículo 10. Perdão, versículo 9. E demonstrar a todos, olha irmãos, olha o que é a formação de Cristo em você, que Deus quer demonstrar a todos. Demonstrar a todos o quê? Vai seguir falando. Qual seja a dispensação ou a economia, que é a palavra no grego, do mistério. Qual mistério? Esse que ele está falando, o mistério de Cristo. Que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, está vendo? Não começou nada nesse tempo, por isso que não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Aí agora ele diz, para que? Esse é um estilo de Paulo, ele está agora dizendo, explicando, dando explicação do que ele vem falando. Para quê? Para que tudo isso? Não, para que Cristo ser formado em nós? Para que precisa ser formado um corpo? Não é? Por que essa realidade precisa vir de dentro de Cristo? Abrindo um parênteses e fechando aqui. Não estou dizendo que você era antes da fundação do mundo. Não estou no hipercalvinismo infralapsário. Não estou nisso. Né? Nós nascemos no tempo. Não, nós já éramos lá antes da fundação do mundo. Não estou falando disso. Estou falando do propósito em relação a esse organismo de manifestar o Filho. Isso não nasceu no tempo. Isso estava na eternidade antes do tempo. Antes do tempo. O tempo veio a existir por causa desse propósito. É um propósito eterno e Deus tem que cumprir ele. Então veio e realizou o tempo. Não havia nada criado. Diz aqui, segundo o eterno propósito que esteve em Cristo Jesus. Cristo é eterno e o propósito aqui é eterno também. Então isso foi algo que foi visto na eternidade antes que todas as coisas viessem a existir. E aí agora vieram a existir. E foram criadas, né, diz o texto, para o seu louvor. Foram criadas para o seu louvor. O que mais nós temos na Terra hoje, irmão, exata, é uma linha antagônica. A linha do propósito, da corrente do propósito de Deus vem aqui e essa linha antagônica do mundo vem em sentido contrário. Tudo que você vê no mundo, tudo que você toca no mundo, tudo que você ouve do mundo é contra Cristo. Não sei se já deu para você observar isso. Amém. Não sei se já deu para você observar isso. Amém. Eu estou desconfiado. Né? Eu já estou quase entrando numa linha radical xiita aí, sabe? Eles falam assim, não, a televisão até que tem umas coisas boas. Estou virando quase um xiita, sabe? Eu tenho televisão em casa e tudo, né? Mas, irmãos, é impressionante. É impressionante. Tudo não presta. A quantidade de podridão das coisas que não prestam são impressionantes. Para a gente usar apenas um álibizinho aqui, sabe, com uma casquinha aqui, não, mas tem aquele programazinho do Cinema Malafaia lá no... Poxa, mas só aquilo que tem, não tem mais nada. Então a gente usa álibi, sabe, nesse mundo para achar, não, mas tem uma coisinha boa lá na internet. Aí você entra e não consegue ver a coisinha boa, você só vê coisa ruim. Não adianta você ver coisa de pornografia, ainda que tem pessoas que acabam vendo essas coisas, mas tem coisa que faz só você perder o seu tempo, querido. Só você perder o seu tempo. O que você acha que é isso? O tempo que Deus te deu, que é curto nessa terra. Você não pode viver muito nessa terra. Não é? É muito curto o nosso tempo, somente nós que já vamos um pouquinho mais. Não é? É muito curto para que você perca. Se você perder, talvez, se nós perdemos 1 hora, 2 horas de um dia, quanto tempo deve ser isso ao longo dos anos? E para que Deus nos deu tempo? Para que Cristo seja formado em nós. Não é? Então você vê o tamanho da responsabilidade que levamos como um organismo vivo para a manifestação vital em vida, em realidade do Filho de Deus. Não é falar, irmão, ninguém crê mais em nada aí que se fala. Não é falar, tá? Já quase não se crê em mais nada do que se fala. É a própria vida. Então assim, o Senhor precisa nos desesperar de tal forma, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia. Sabe, precisa sair um clamor do mais profundo do nosso ser, Senhor, tenha misericórdia de mim. Até quando eu vou viver com isso? Tem fraquezas em nós que vamos carregando 20 anos, 25, 30. Sabe? Às vezes é uma coisinha mínima, né? Porque tem uns gigantes que parece, não tenho certeza,
Parece que Deus permite certos gigantes para que sempre nos abata. Quando a gente levanta um pouquinho a cabeça, lá vem o gigante jogar a gente por terra, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando: do quanto já foi formado de Cristo em mim, para que principados e potestades nos céus o vejam, né? Porque no primeiro aspecto do mistério de Cristo, maravilha, já fazemos parte de um corpo. No segundo aspecto, de alguma forma estamos crescendo, porque o Senhor está trabalhando conosco, amém? Vamos confiar que é assim. Mas num terceiro aspecto, irmãos, esse é o aspecto que chama mais atenção. Porque não é só você ser crente para depois morrer e sair daqui para o reino ou ir para a disciplina. A questão ainda não é essa. A questão é maior do que essa. Quando Deus fala de reino, não é porque Ele quer nos dar um lugar de prazer e de gozo. Não, Ele é esse lugar. Amém. Amém. Não tem lugar maior do que esse. Se Ele estiver no inferno, você vai querer estar no céu? Fala isso para mim. Não. Você vai querer estar onde o teu Senhor está. Amém. Amém? Amém. Nós queremos estar onde o nosso Senhor. Esse é o melhor lugar para se estar. Não existe lugar melhor do que esse. O inferno é a ausência. Né? Então, irmãos, existe algo. Quando Deus fala do reino, não está falando de coisa que quer nos dar no porvir, vai nos dar um monte de coisa boa. Não, irmão, já te deu, é Cristo. Não tem mais nada bom para te dar, já te deu. Se Ele quer te galardoar, te colocar numa posição, isso é algo dele. Mas tudo já foi te dado em Cristo. Não tem mais nada para ser te dado. Amém. Diz que Ele nos abençoou, né? Com toda a sorte de bênção. Esse Deu texto? tudo ela, Ele nos deu também tudo que diz respeito à vida. A lição do texto com a vida e a piedade. Nos deu tudo. Já nos deu. Amém. Exato, exato. Então, se Ele já nos deu tudo e já temos tudo nele, entende? Para que é isso? Ah, não, eu tenho tudo porque um dia eu vou reinar. Ah, não, esse aqui reina, aquele lá não reina. E já entramos nessas coisas por causa da alma, porque isso é tua alma, não é? Esse aqui reina, aquele lá não reina, e aqui não vai reinar não. Eu acho que aquele vai. Não tem nenhum sentido, irmão. A questão, sabe qual é, irmãos? É que no tempo que nós estamos vivendo, nessa era, é que esse versículo 10, meu querido, é um dos textos que eu mais aprecio nas Escrituras, é Efésios, e em especial Efésios capítulo 3, e dentro do 3, o versículo 10. Para que agora, pela igreja, olha, para que agora, para quê? Para que tudo isso que ele está fazendo? Para que agora, depois que ele formou um corpo, né? Depois que ele, à medida que ele vai, que nós vamos crescendo nele, para que agora haja uma manifestação, nós achamos que era apenas para a terra. Não, não é para a terra não. Você sabia também que é para os céus? Por que é para os céus? Por que é para principados e potestades? Porque eles não conhecem Ele. Deus não manifestou tudo de Cristo. Deus deixou uma grande porção para que a igreja o fizesse quando estivesse peregrinando nessa terra. Você sabe onde está a verdade de Deus, irmão? Onde que está? Em Cristo. É Cristo. Você sabe onde está o caminho? Cristo. Onde é que está? É Cristo. E a vida? Cristo. Então o que tem aí fora? O que tem aí fora? Onde está a verdade? A verdade aí fora é uma filosofia. A verdade é uma coisa relativada. Eles falam assim, não, a verdade para o Sérgio pode ser uma, para o Célio pode ser outra, para o Pressa é outra. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças. É isso mesmo. É isso que é pregado aí fora. Isso mesmo. Mas quem é a verdade? Aleluia, Jesus. Amém. E onde é que está Jesus? Um velhinho sentado no céu. Irmãos, um homem dentro de você e de mim. Amém. Sabe onde está a verdade? Se o mundo quiser descobrir a verdade, sabe onde ele vai? Ele vai ajoelhar e vai falar, Jesus, eu quero conhecer a verdade. Ele tem que ir à igreja, porque Jesus está na igreja. Claro que se aquela pessoa busca ele pode falar, não é? Mas o canal da verdade, aquele homem que andou na terra por um período, ele agora está dentro da igreja. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se alguém quiser conhecer a verdade, tem que conhecer a igreja. Mas aí alguém chega até nós e nós estamos apenas no primeiro aspecto do mistério. Somos apenas um corpo, todo alegrinho, mas Cristo não é formado. Então como é que nós vamos falar a verdade para esse mundo que quer saber sobre a verdade? Agora já vamos entrar num aspecto aqui importante que tem me chamado a atenção esses dias. Às vezes estamos muito satisfeitos conosco mesmo, com as nossas reuniões, com a nossa reunião geral, com o que as irmãs preparam lá, com o irmão tal, que não sei o que, e não nos preocupamos
com o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão se perdendo lá. Lá não tem verdade, lá não tem salvação, lá não tem ressurreição, lá não tem vida, lá não tem nada. Porque tudo que tem de Deus está em Cristo, e Cristo está na igreja. Se alguém quiser saber alguma verdade, tem que vir perguntar à igreja. Se alguém quiser saber alguma coisa da vida, tocar a vida, ele tem que tocar na igreja. O que você acha da sua e da minha responsabilidade, irmão? Alguém que vem para tocar a igreja, chega aqui e só consegue tocar intelectualidade, habilidades intelectuais. Eles não vão encontrar a vida, encontram habilidades intelectuais. Por isso a necessidade da formação da natureza de Cristo em nós, da imagem de Cristo em nós. Amém. Não é a formação da teologia cristã, é a formação de Cristo. Por isso que a gente sofre, irmão. Agora você viu como é gostoso sofrer? Como tem sentido o sofrimento? Porque Deus precisa quebrantar para que algo mais de Cristo, né, possa realmente exalar. Então a verdade, irmão, está na igreja. Ah, irmão, então você está dizendo que vocês são os donos da verdade? Não, não estou dizendo que é o dono da verdade. Estou dizendo que a verdade é Cristo. E Amém. Cristo está na igreja. Onde é que é o caminho? Você vai perguntar lá fora onde é o caminho? Você pode pegar o homem mais sábio segundo o mundo. Ele não tem como dizer para você quem é o caminho, porque o caminho é uma pessoa. E essa pessoa está dentro da igreja. Olha a responsabilidade da igreja no seu aspecto representativo. As pessoas não vão tocar a Deus diretamente. Irmãos, o grande problema dos judeus é que eles entendiam apenas Javé, Deus único, Errad, não é? Deus no sentido absoluto, nem Espírito Santo e nem o Filho, o Pai, Deus, assim que eles creem, não é? Mas quando vê Jesus, Jesus é o caminho, é a porta de conhecimento, de entrada a Deus. Às vezes não creem em Jesus. Então o que aconteceu com eles? Como eles podem conhecer a Deus se eles não conhecem aquele que se relacionou com Ele? Como eu posso falar para esse irmão, se eu preciso dar a ele informações sobre o Sérgio, como eu posso falar para ele sobre o Sérgio se eu nunca estive com o Sérgio? Deu para você entender? Então é assim que funciona. Só Cristo pode revelar quem é Deus. Porque é Ele que vive face a face. O termo grego do capítulo 1 de João é pós-tronteon, face a face. Diz que Ele teve face a face em toda a eternidade. Os dois estão como o quê? Um rosto voltado para o outro. Eternamente. Então se conhece muito bem. Quem o conhece pode revelar. Essa é a facilidade que o Filho de Deus tem ao vir a essa terra de revelar o seu Pai, porque Ele o conhece profundamente. Como nós podemos revelar a Cristo se nós não o conhecemos? Se a nossa missão é revelá-lo, como podemos fazê-lo se nós não o conhecemos? Ah, então você vai ver o sentido do segundo aspecto do mistério de Cristo, quando Paulo fala que Ele é o mínimo dos santos, foi dada a Ele essa graça de anunciar essas riquezas, está vendo? Tanto para quem está fora, mas também para quem está dentro. Paulo foi um dos maiores doutrinadores, ensinadores da igreja no Novo Testamento. Então nós precisamos conhecer o tamanho do nosso Cristo, nos relacionar com Ele, porque isso é relacional também. Amém, irmãos? Isso é relacional também. É uma natureza que precisa ser dada, não é uma informação que precisa ser passada. É uma natureza que precisa ser dada, que precisa ser formada. Então ele diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo, está lá, capítulo 8, né, de Provérbios, né, fala da sabedoria no sentido personificado, né, e lá diz, mostra claramente que essa sabedoria é uma pessoa, e o Novo Testamento, Paulo fala também que Cristo é a sabedoria de Deus. Amém. Para que agora, pela igreja, veja que Deus não está manifestando Cristo direto, Ele está manifestando pela igreja. Então ele tem que trabalhar com a igreja. E a igreja tem que entender o trabalho dele com ela. Ele quer ver nela esse fruto. Esse fruto. Amém? Esse fruto que aparece em Gálatas. Acompanha comigo Gálatas, capítulo 5. Já vamos terminando, irmão. Vamos terminando já. Suporta só um pouquinho. Gálatas, capítulo 5. Eu entendi. Eu falei até amanhã. Não. É meia-noite também. Gálatas capítulo 5 diz, porque, versículo 19, diz assim, porque as obras da carne, observe que ele já pôs em plural aqui as obras, você viu?
as obras da carne são, etc, 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 etc. Não queremos entrar aqui no detalhe das obras da carne, queremos ver o fruto do Espírito. Porque quando ele fala de carne, ele cita plural. É fonte, irmão. Ó, se você tapar a boca, sai pelo ouvido. Se você tapar a boca e o ouvido, sai pelo nariz. Corpo humano, irmão, segundo a carne, naturalmente falando, sabe, sai para tudo que é lado o pecado. Você não precisa fazer força. A habilidade, a especialidade, ele tem pós-doutorado em pecado. Por isso que a gente não pode jamais confiar na carne. Para nada. Às vezes a gente confia na carne, sabe para quê? Para uma boa causa. A gente confia na carne para santificação. Você já viu isso? Confiar na carne para santificação? Você fala assim, não, a partir de hoje, você está confiando na carne. Aí faz um voto, 10 minutos, foi por terra. Não se cumpriu. Não se cumpriu, não teve jeito. Por quê? Porque você está com um bom sentimento de santidade, de separação. Mas você não entendeu o que é santidade. Você acha que santidade é confiar na carne. Não é. Santidade é uma pessoa. Amém? Amém. Ele foi feito por Deus para nós. Santificação. Lembra disso? Amém. 1 Coríntios 1:30. Ele foi feito por Deus para nós. Mas se nós não pegamos essa provisão, a gente fica com a nossa. Aqui, irmão, estou bem arrumado, eles não vão nem perceber. Daqui a pouco vem o cheiro do negócio. Entende? Aí você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tapar minha boca. A partir de hoje eu não falo mais. Você tapa a boca, sai pelo ouvido. Sai pelo nariz. Você pode tapar a boca, mas fica com cara feia. É confiar na carne. Nós temos que saber quem é a nossa provisão. É Cristo. Se você ouve que Ele é a sua santificação, você diz, amém, Senhor. Senhor, realmente eu vivo uma vida miserável, muito distante de Ti. Mas o Senhor falou que o Senhor foi feito por Deus. A palavra diz, o Senhor foi feito por Deus para mim dessa forma. Senhor, se é o Senhor quem diz, eu não vou ficar com meus sentimentos. Vou ficar com a sua palavra. Senhor, amém, Senhor, amém. Amém. Toda vez que vier aquela maneira, aquela outra, Senhor, o Senhor disse que é para mim. Eu confio na Tua palavra. Amém. A gente confia na palavra até a primeira circunstância ser criada. A primeira circunstância, o negócio fica ruim embaixo, o tapete parece que igual a rede movediça, foi-se embora a fé, foi-se embora tudo. Aí volta a confiar naquele negócio de novo. Não, Senhor, eu caí dessa vez. Essa é a 74ª, mas eu acho que na próxima eu vou acertar. Então é confiar na carne. É estranho, irmão, esse evangelho. É o evangelho que Paulo ensina. Abre lá Romanos, lê Romanos direitinho. Quando você chegar no capítulo 6, 7, 8, então, vai cabelo, mesmo você não tendo cabelo, você vai arrepiar ele. É terrível. É terrível. A questão de não poder confiar na carne. Mas aqui a carne, ele diz que a carne são frutos que ela produz. Mas quando ele chega em Cristo, ele diz que, quando ele chega no fruto do Espírito, ele puxa para o singular. Traz a palavra para o singular. Isso tem sentido. Então ele fala, versículo 22, mas o fruto do Espírito é, engraçado, os frutos da carne são diversos. E o fruto do Espírito são diversos também. Mas não está no plural, está no singular. Eu entendo que esse fruto é Cristo. Porque é o trabalho do Espírito Santo em nós, de formar Cristo. Então precisa ser visto em nós bondade, precisa ser visto em nós fé, temperança, longanimidade, benignidade. Essas são as características de quem? Cristo. Da igreja? Não, de Cristo. Agora sim formado, essencialmente em Cristo. E agora na igreja. Por que ele viveu a vida perfeita na terra? Porque agora nós podemos viver, se vivemos nele, vamos viver como ele viveu, se estamos nele. Então esse é o primeiro fruto. Quando fala de fruto, irmão, quando a palavra fala de fruto, nós podemos subdividir isso em 4 pontos importantes. O primeiro aspecto do fruto, que é Cristo, está ligado ao caráter. Porque essas questões de benignidade não é malignidade, benignidade. O que é um caráter maligno? Um caráter com ausência do benigno. Ou melhor dizendo, um caráter que o maligno está formado. Mas o trabalhar de Cristo, do Espírito, nesse fruto que é Cristo em nós, né,
nos deixa da mesma forma como Ele é. Porque se Ele precisa ser visto, nós temos que ficar da mesma forma como Ele é. Não é isso, irmão? Nós somos uma espécie de embaixadores, que Ele não foi. Porque Ele não veio trazer um recado de Deus. Ele era, Ele sempre foi o próprio Deus. Então o primeiro aspecto, irmão, importante do fruto é o caráter. Viu, João? Todos nós, irmão, é o caráter. Não é a personalidade que Deus trabalha, é o caráter. Você continua com a sua... A personalidade é o conjunto das características que fazem de um ser diferente de outro ser. Olha para o Wallace e olha para o Clécio. São totalmente diferentes. Se eles falarem, são diferentes. Se gesticularem, são diferentes. Eles são diferentes, isso pertence à personalidade. O caráter, esse não. Né? Esse não. Se tanto o caráter dos dois irmãos, se estão na carne, terrível. Se estão em Cristo, é maravilhoso. Essa é a diferença, né? De que é um caráter caído, ainda pertencente ao velho homem, e de um caráter formado em Cristo. É esse que está sendo formado em nós. Então, por isso, irmãos, que o Evangelho moderno tomou uma avalanche. As pessoas são conhecidas por aquilo que elas fazem e não por aquilo que elas são. Mas a obra, irmão, não pode preceder o caráter. Você não pode fazer uma obra boa e ter um caráter ruim. Deus não está satisfeito com isso. Deus quer trabalhar no nosso caráter para que sejamos benignos. E se somos benignos, fazemos obras o quê? Benignas. Amém? Amém. Mas o que acontece? Eu, como um bom ator, fiz dramaturgia, né? Então eu sei como ser benigno. Mas não é isso do que Deus está falando. Então eu faço as obras. Por isso que as obras de Mateus capítulo 7 não são aprovadas por Deus. Porque são obras feitas, são boas obras, mas as obras não precedem o caráter. O caráter vem primeiro, a pessoa vem primeiro. Deus trabalha primeiro na pessoa. Porque Ele trabalhando na pessoa, Ele sabe que essa pessoa vai gerar resultado. Essa é a obra. Amém, irmão? Amém. Então o caráter, irmão, é o que Deus realmente trabalha. Irmão, tudo bem se você fala em língua, né, se sapateia, né? Se você faz isso, você não estou colocando problema nisso. O que eu quero dizer é, existe uma ordem de prioridade de valores para Deus em relação à sua igreja. A primeira é tratamento de caráter. Eu não sei se vocês precisam, irmão, mas como eu preciso. Amém. Como a gente precisa. Sabe por quê, irmão? Porque Cristo teve um caráter reto. Se principados e potestades olhar para a gente e ver o que a gente sempre foi, irmão, isso não vai trazer nenhuma, eles não vão nem querer olhar para eles, já estão cansados de ver isso. Eles querem olhar para nós e ver uma coisa que eles nunca viram antes. Isso estava oculto em Deus. Então, nesse trabalhar do Espírito, nas circunstâncias moldadoras, à medida que Cristo vai sendo formado no nosso caráter, então algo diferente começa a aparecer. Então, primeiramente, irmão, já por causa do nosso tempo, não temos como entrar tanto nisso. Mas esse assunto de caráter é um assunto que a gente precisa colocar muita atenção. E não diria só coletivamente, individualmente. Que tipo de caráter o seu ser exerce na sociedade? No seu trabalho, entre os seus amigos, entre os seus irmãos? Como você entra e sai? Como você anda? Eu não estou falando que você deve tentar mudar essa situação, não. Isso é a formação de Cristo. A gente precisa fazer uma avaliação. Se formos colocados com o chamado de representar a Cristo, a pergunta é, estou representando? Sabe? Meu caráter representa o Senhor? Falto com a verdade? Folgo com a justiça? Sou uma pessoa reta nos meus tratos? Sou uma pessoa assim? Essa penso que é a maneira de vermos se existe realmente um trabalho legítimo. Porque, irmão, vir aqui e falar a palavra para vocês, isso não é difícil, não. Formar Cristo nesse ser, isso é difícil. Porque é um processo difícil, é um processo longo, não é? Deus não violenta a pessoa. Ele fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tomada da cruz, que é principal, ou um dos fatores principais para esse processo, precisa ser tomada. Deus não empurra na pessoa. Então você vê que às vezes tem muitos anos para aprendermos uma pequena lição. Não é assim na nossa vida? Às vezes muitos anos para uma lição muito pequena. Nós sempre achamos que se fazemos uma boa obra, o Espírito Santo está lá em cima batendo umas palmas, os céus estão em palmas para nós.
Mas se aquela obra não houve relação de intimidade com ele, não há nenhum valor para Deus. O que Deus conta é a pessoa. Você observa que antes dele revelar a sua imagem, ele primeiro revela a sua própria, antes dele fazer a sua obra, ele demonstra a sua própria pessoa, ainda que em poder, porque Cristo não vem no Velho Testamento, né? Ainda que em poder, mostrando a sua soberania. Claro que em muitos aspectos ele mostrou o seu caráter, na sua bondade em relação àquele povo no Antigo Testamento, não é? Ele demonstrou isso, mas a ênfase do caráter veio depois, a partir de Cristo. E se a obra é em continuidade, irmãos, é o mesmo processo conosco. Irmão, caráter, talvez isso é o que mais nos falta no viver cristão hoje. É o que mais nos falta no viver cristão hoje. Pessoas que agem de um caráter de uma maneira tortuosa no mundo, irmão, está tudo normal. Na igreja nós somos chamados para ter o caráter de Cristo, para ser formados nele, para conter a ele e para expressar ele. Porque a vontade do Pai é que o universo bata palmas para o seu filho. Honre o seu filho. Não é? Veja o seu filho, lugar do amor que ele tem no coração do seu pai. Né? O lugar de amor que ele tem no coração do seu pai. E Deus deu essa função para nós. Depois, obviamente, nós vemos o processo das obras. O fruto, ele começa com caráter e depois, então, aparecem as obras. Jesus era um homem que tinha caráter e por isso ele era poderoso em obras. Lembra desse texto? Jesus era um homem poderoso em obras. Não é? Quando você entra, por exemplo, em Atos capítulo 1, você vai ver uma nova virtude. Diz que ele não só fazia, lembra quando Lucas começa, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer obra, mas a ensinar, um terceiro aspecto do fruto. Jesus era um homem que tinha caráter, Jesus era um homem que por caráter tinha obras, e as obras eram identificadas com esse caráter, não é? E Jesus, por ter obras, então, ele também ensinava. Não é? Ele também ensinava. E por fim, Jesus também era um homem que deixou uma marca nessa terra, um divisor de águas. Você vê que até o nosso calendário, não é? Ficou conhecido como calendário da era cristã, porque ele foi um divisor de águas. Alguns gostam de dizer que ele ficou exatamente no centro entre daquelas, né? Havia uma cruz na esquerda, outra na direita. Um creu e recebeu a graça dele e o outro não creu. Aí ele mostra, alguns irmãos gostam de mostrar ele no centro fazendo esse divisor de água. Deus olha para a terra agora e vê apenas dois homens, os que nasceram de novo e os que estão perdidos. É dessa forma que é visto. Então Jesus foi um homem que marcou o tempo. Nós também, irmãos, isso não é nenhum ensinamento de autoajuda, não. Isso é uma realidade. Nós temos que marcar o nosso tempo. Entende? Nós temos que marcar. Só existe uma forma de marcar o nosso tempo. Imagina se esse irmão aqui parte para o Senhor e quando lembramos dele, fala assim: e o que você lembra do João, irmão? João partiu para o Senhor. Puxa, irmão, João era um excelente pedreiro, irmão, bom para fazer obra. Puxa vida. Poxa, irmão, faltava uma reunião. Não faltava nenhuma reunião. Puxa, irmão, mas foi isso que ele deixou? Às vezes a gente parte dessa terra e o que fica? Vai ficar a obra. A formação de Cristo em nós deixa uma marca nessa terra. O dia que partimos daqui, alguém pode dizer: irmão, poxa, aquele irmão foi um servo do Senhor, que maravilha. Aquela irmã foi uma serva de Deus. Olha quantas coisas passaram aqueles irmãos. Aquele irmão sempre esteve firme. Sabe o que isso vai fazer? Isso vai encorajar, porque o Evangelho é uma sangria que nunca para. Isso vai encorajar os novos crentes. Isso vai encorajar os irmãos mais novos. Amém. Irmãos do passado, como por exemplo, vou citar um George Miller, né? Questões de fé, que é algo tão difícil para nós, porque mente é algo muito mais fácil de ser usado. Você olha a história de Miller, quando você lê aquele livretinho que ele tomava nota, e o tema do livreto é 50 mil orações respondidas. Então, Senhor, mas eu não tenho nem 3 ainda, tenho 20 anos de Evangelho. Isso não me desanima, isso me anima, isso me encoraja, porque eu vou olhar e falar: não, se isso foi possível na vida dele, será que não é possível na minha? Se ainda era o dom da fé, se era uma capacidade extraordinária que Deus deu para marcar ele dessa forma, até entendo, mas se não foi 50 mil, pelo menos 1000, eu quero respondido até o final da minha vida, já é uma grande coisa. Amém. Não é como você olha Saduço da Cingo, chamado apóstolo dos pés sangrentos, um irmão que
né, participava de uma família real e largou tudo pelo Evangelho, andava caminhando, os pés iam sangrando porque ele ia caminhando pelo gelo para pregar o Evangelho. E tantos que a gente poderia citar que foram e deixaram um marco. Não é como aqueles da família de Caim, lembra de Jabal? Lembra? Não sei se vocês lembram, Jabal era criador, foi o pai dos que criavam gado. Olha como é que ele ficou conhecido na terra, como fazendeiro. Foi embora daqui e ficou conhecido como? Qual foi a marca que ele deixou nessa terra? Mas ele tinha 15 cabeças de gado. Mas ele morreu, foi tudo isso, todo esse legado que ele deixou. Às vezes você está sem trabalho, às vezes você está sem alguma dificuldade, mas irmão, não é isso que marca. Inclusive até os seus próprios filhos, os nossos próprios filhos, eles não são impactados se nós somos responsáveis com o trabalho. Claro que precisamos ser responsáveis com o trabalho, chegar no horário, etc., não mentir para o patrão, não vou precisar falar isso aqui. Mas eles vão ser muito mais impactados se eles veem um pai, se eles veem uma mãe que dobra os seus joelhos, que estão em constante comunhão com Deus, que não falam dos irmãos, né? Quantos filhos estão desanimados em casa porque os próprios pais os colocaram para fora, quando faziam comentários que não eram para fazer, quando não empregaram, né, esforços no sentido de criá-los para o Senhor, quando não intercederam por eles. São fraquezas, são debilidades que nós temos. E o Senhor precisa nos ajudar. Por quê? Porque o que fazemos, ou o que Deus faz em nós aqui, deixa uma marca. E que a nossa marca não seja de ser um bom fazendeiro, né, ou de ser um bom irmão na construção civil, ou nunca houve semelhante ao quê? A esse irmão, o que ele fazia? Puxa, irmão, isso falava em dinheiro, isso fazia nascer dinheiro assim. Dinheiro, irmão, dinheiro é o mal desse mundo. É que todo mundo quer um pouquinho, né? Mas é um troço complicado. Fruto, ele passa por esses 4 aspectos para a manifestação de Cristo: caráter, obra, ensino e constituição. O Senhor nos ajude, irmãos, para que a gente possa sair daqui, dessa terra, e deixar um testemunho por aqui, né? O Senhor nos ajude, né? Que seja o próprio Senhor. Não existe o testemunho da vida humana, existe o testemunho de Cristo, né? Isso é que realmente nos importa. Isso pode fazer a gente reavaliar todos os valores e tudo que nós nos envolvemos hoje. Estamos envolvendo muito com isso? Cuidado, irmão. Você pode sair da terra e ficar isso como marca, como constituição. Está se envolvendo naquilo? Cuidado. A gente pode sair da terra e essa ficar a nossa marca. Qual foi a última coisa que esse irmão estava fazendo quando partiu daqui? Não é? O Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude nessa caminhada, nos fortaleça e nos dê graça. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês.